Vou colocar o facecam de novo. Permitir uso. Olá, minha gente. Tudo bem com vocês? O meu nome é Eliel Matias de Brito. E hoje eu vou trazer um vídeo bem legal para vocês. Vamos continuar a nossa saga com a Shantae. De onde o espírito do mestre pirata drena energia. Então, e também consegue um mapa para a próxima ilha. Na verdade, nada mudou na progressão em relação ao jogo anterior, fora o fato de que você visita ilhas separadas ao invés de um único mundo com áreas conectadas. Não existe uma maneira de teleportar de uma ilha para outra. O único jeito de entrar em outras ilhas é voltando pro barco e selecionando a próxima ilha que você quer ir. Então, às vezes, como você vai estar muito distante para dentro de uma ilha, para prevenir de ter que ficar andando de volta pro barco toda hora, o jogo tem um item consumível chamado Deixa eu dar Voltei na gravação. Você pode ativar ele quando e onde quiser, exceto dentro de dungeons, para poder retornar para o barco instantaneamente e poder ir para o seu próximo destino. Nessas ilhas você pode acabar dando de cara com um daqueles filhotes de cruz credo de antes, e matando eles você coleta a magia negra que eles soltam com a sua lâmpada. A magia negra é o seu coletável principal nesse jogo. É importante encontrar todos os filhotes de cruz credo e pegar toda a magia, porque é assim que você desbloqueia o final bom do jogo. Maneiro. E não se preocupe, o jogo deixa claro que você precisa de todos. E você vai querer pegar todos, porque convenhamos, zerar com final ruim não é zerar. É verdade. Outro coletável que você pode encontrar dentro e fora de dungeons são os Heart Squids. Juntando 4 deles e levando pra essa moça aqui na cidade, que tá muito propriamente trajada pro tipo de trabalho perigoso que ela tem, ela então esmaga eles com todo o ódio do mundo e faz um container de coração novo pra você, aumentando a sua vida máxima. Eu quero já deixar claro que o jogo é muito superior ao anterior em conteúdo. Enquanto o Risk's Revenge era composto de um mundo pequeno com 3 áreas e só 2 dungeons, esse aqui tem 5 ilhas diferentes e variadas, mais 5 dungeons divertidas pra você explorar. E as dungeons são como sua própria área, elas são um pedaço do mundo, cruciais para reunir tempo de jogo, já que você vai gastar bastante tempo perambulando por elas. Tá. Continuando a gravação. Graças a isso, Pirate's Curse tem cerca do dobro da duração do jogo anterior. Uma jogatina casual pode demorar de 4 a 6 horas. Lembrando que eles tentaram lançar o jogo para o Game Boy Advance, se me engano, mas eles cancelaram ele. Resolve o problema principal do Risk's Revenge, o de parecer incompleto e ter pouco conteúdo. É verdade. Pirate's Curse mantém todas as melhorias do jogo passado, mas algumas delas são executadas de uma forma diferente, porém igualmente eficazes, como a viagem rápida com os sinalizadores. Mas ele retirou uma coisa: nesse jogo nós não temos ataques mágicos secundários. Isso foi uma decisão proposital, já que a Shantae não é mais mágica nesse jogo aqui. A Pike Ball, uma das magias, retorna no entanto, como um item consumível. Você estoca ela em quantidades limitadas no inventário e pode ativar se quiser, que nem como funcionava no primeiro jogo. Além disso tudo, esse jogo introduz itens de comida, que estão presentes na... Voltei. Além disso tudo, esse jogo introduz itens de comida, que estão presentes na série até hoje. Eles servem para curar o seu HP, nada de muito especial. Mas o que eu queria comentar mesmo sobre todos esses itens é que todos eles agora podem ser dropados de inimigos e não só comprados em lojas. Então mesmo que você não queira gastar gemas neles para comprar algo melhor, como umas melhorias pro seu cabelo, você não vai ficar sem eles por poder simplesmente soltar de inimigos. Como a chance de drop é relativamente grandinha, se você joga esse jogo casualmente e sai matando tudo que vê pela frente, eventualmente você vai acabar com uma porrada de cada um desses consumíveis no seu inventário lá pra frente do jogo. Sendo bem honesto, isso acaba saindo como uma espada de 2 gumes, pois foi a partir daqui que os jogos da série começaram a ficar bem fáceis. O seu único jeito de se curar nos jogos anteriores era ou se lembrando de estocar poções, ou indo até a casa de banho na cidade. Mas a partir daqui, como você consegue se lotar de itens de comida, toda a situação desafiadora do jogo pode ser completamente nulificada pelo simples ato de abrir o inventário e ter um banquete dos deuses pra curar a sua vida. Acaba que a única punição por jogar mal é a vergonha de saber que tá jogando mal, mas fora isso, dá pra tomar quanto dano você quiser e simplesmente se curar depois, praticamente sem restrições. Isso se você tomar dano, porque as boss fights desse jogo são muito fáceis. Até demais, com exceção de umas para duas. a dificuldade Pirate's do jogo. Curse é um jogo de dificuldade mediana para aqueles que jogam pela primeira vez, eu diria. Mas depois que você já conhece o jogo, ele fica bem fácil.
Como o Risk's Revenge não tinha praticamente nenhuma ambição no jogo inteiro com seus desafios, aquele jogo era fácil do início ao fim, independente de quando você vai estar jogando ele. Claro que a primeira vez é sempre mais difícil, mas ainda era muito fácil. Já aqui a facilidade desse jogo existe só depois que você já tá ligado do que o Wayne já vai jogar em cima de você ao jogar ele de novo. Mas da primeira vez ele te surpreende e oferece desafios de plataforma e combate bem sólidos. A maior parte deles ainda não é muito difícil ou complicado, eu diria, mas são bem mais presentes e competentes do que no jogo passado. As sessões de plataforma são muito mais interessantes e usam as mecânicas do jogo de forma melhor. Toda a ambição, que foi o que faltou no Risk's Revenge, é trazida de volta nesse jogo aqui. E essa é a diferença entre os dois jogos. Nenhum é difícil, mas esse é bem mais interessante, grande, rico e, consequentemente, mais divertido. Não só nos desafios, mas nos momentos, em todas as coisas que acontecem durante a aventura e nos lugares em que você visita. A apresentação do jogo se mostra superior à do jogo anterior também. A princípio parece que eles reutilizaram bastante coisa do Risk's Revenge, e reutilizaram mesmo. Mas a maior parte de tudo que você vê na jornada inteira da Shantae através das ilhas e dungeons foi obra original criada para esse jogo aqui. Nossa. O que eles reutilizaram foram alguns sprites de NPCs e inimigos, mas até alguns deles foram alterados, e outros ganharam sprites novas, como a Sky. Legal. Esse aqui também é o primeiro jogo da série com atuação de voz. É aquela atuação bem mínima, a Shantae não chega nem a falar frases completas. Aí o motivo que eu falei. Então o jogo não tem dublagem em português BR. Por enquanto. Tomara que no próximo jogo eles possam fazer uma dublagem melhor. Mas pronuncia o nome de alguns personagens de vez em quando. Foi aqui que a Cristina V se estabeleceu como a voz principal da Shantae, e seria assim daqui em diante. Falando de som, Já se que tem eu uma tô coisa que acostumado a esse terceiro assistir jogo... filme, série, desenho, anime, tudo com dublagem. De 10-0 nos anteriores é a música. Eu não pude dizer muita coisa sobre a trilha sonora dos jogos anteriores, além de mesmo. é bom ou tal música é gostosinha de ouvir. Não. Em resumo, bastante, também foi remixado. Com tudo isso, mais faz dele um jogo. Com tudo isso, dá pra dizer que esse jogo mantém as melhorias do segundo em relação ao primeiro, é maior que os dois e mais completo que os outros dois. Tem uma apresentação superior, então o que mais faz dele um jogo melhor? Bem, eu acho que dá pra comentar a história e o humor. A história do jogo não é nada mega original e novo, é só um cara perigoso do mal que tá retornando por vingança. Eita. Mas a questão aqui não é a história em si, sim como ela é contada. Olha O só, jogo fica preparando o palco humana. para o seu possível encontro com o Mestre Pirata, e junta isso com muitos momentos memoráveis e informações intrigantes sobre pedaços da lore da série, como a morte da Rory Topps, ou o possível pai da Shantae. Mas o destaque tem que ir para Risk nesse jogo. Aqui ela deixa de ser uma super vilã de desenho animado do sábado de manhã e vira uma personagem de verdade. Toda vez que as duas desembarcam numa ilha nova pela primeira vez e toda vez que saem dela depois de uma dungeon ser concluída, as duas têm um diálogo muito intrigante onde muitas informações interessantes são reveladas. Elas vão aprendendo a conviver uma com a outra, o que cria uma dinâmica legal entre dois personagens, e vão tampando os buracos na história do jogo explicando tudo, como porque a Risk está preocupada com o retorno do Mestre Pirata. Aparentemente ele era o mentor e mestre dela quando ela era mais nova, e depois que as gênias baniram Inclusive, essa parte eu queria fazer uma teoria. ele, ela roubou os pertences e a tripulação dele, e assim como seu lugar como governante dos Sete Mares. Mas a Risk e os homens dela, que são aqueles Mickey Mouse escuros da Deep Web, Que bicho feio lá. Que são esses bichos não feios serviam ao aí? Mestre Pirata por lealdade. Todos eles estavam sob uma maldição que mantinha eles como escravos dele. Quando ele foi derrotado, a Risk e os outros ficaram livres da escravidão, mas a maldição ainda estava com eles. É por isso que o jogo se chama Shantae e a Maldição do Pirata. Viu? Parte do plano do Mestre Pirata para E por isso o jogo se chama Shantae, a Maldição Pirata. Porque é uma maldição. retornar à vida era usar de Entendeu? alguns dos seus agentes para roubar os equipamentos da Risk e infundir eles com magia negra, para que quando ela fosse atrás deles, o contato com tal magia despertasse de novo a maldição dentro dela e ela ajudasse os outros a arquitetar a vingança dele.
É por isso que ela não vem com você pra dentro das ilhas, por medo de ficar sob o controle do espírito dele de novo. E também é por isso que ela não quer que ele volte. Tem mais uma coisinha bem legal que é revelada nesses papos das duas, mas eu vou deixar isso pra sessão de spoilers sérios. Olha o Foi aqui também que spoiler. surgiu aquele chip horrível entre as duas, que só prova o meu ponto sobre chips, que eles são extremamente desesperados e forçados. Essas duas nunca verdade. funcionariam como um casal, elas se odeiam, elas não se Se suportam. odeiam mesmo. A personalidade delas é completamente antagônica, mas a internet tem essa mania de não pode ver duas personagens femininas se dando bem, já acha que elas querem colar velcro. Que Agora isso? que eu percebi, eu tô discutindo chip de personagenzinho de jogo na internet. Bodas dos fundos. Ah lá, não falei? Referência a bodas do fundo. Quem pegou a referência? Além do roteiro ser bom na parte séria, ele também é superior na parte boba e humorística. Deixa eu falar pra vocês, os roteiristas estavam sob efeito de drogas seu pesadíssimas maconheiro, quando eles seu foram pobre. bolar cenas pra esse jogo. É cada situação estranha e maluca que você encontra. Eu não sei nem quem foi o visionário por trás disso, Meus mas eu quero dar os parabéns. parabéns pra ele. Na primeira ilha do jogo, você tem que Parabéns, acordar esse lagarto parabéns. gigante que começa a babar e forma uma piscina lá embaixo. Pra aí essas duas se banharem na saliva dele pensando que é água e as peles brilhantes dela refletirem a luz solar pra uma parede de onde cai o item que você precisa pra entrar na Por que primeira eu dungeon. fiz isso, Oh, cara? caralho, eu falei rápido demais. É nesse nível que as coisas são. Falou rápido Outra coisa demais muito mesmo. inesquecível que esse Rápido jogo faz demais. é mostrar que aparentemente quando esse jogo estava sendo produzido, a libido do diretor da série estava no talo. No talo Porque de ele quê? enfiou um monte de coisinhas muito sus nesse jogo aqui. Que isso? Eu acho que vale a pena comentar da parte no Templo do Deserto, onde eles basicamente criam uma desculpa pra colocar todas as 4 personagens femininas populares da série juntas na mesma cena, vestindo as roupas mais sugestivas e Quem questionáveis que eu já vi na vida. vida. Vocês sabiam que uma das boy. features do Nintendo 3DS era um modo 3D que você podia modo 3D? E pelo que eu ouvi de pessoas que já jogaram, né, Matt Boson, caralho, esse cara é o Matt Boson. Vou arrebentar a coluna da mulherada! De novo, referência aos botas de fundos. Fundos. Quantos minutos já tá? Gravação. Uau. Mas agora tá na hora de falar sobre aquela coisa. Aquilo que faz o Pirates Curse se destacar de todos os outros jogos da série e parte do motivo de o porquê a maior parte da fanbase considera esse aqui o melhor jogo da série. O que torna o Pirates Quantos minutos? Ah, tchau.